que é memória coletiva? Memória é um dos principais conceitos trabalhados na disciplina de História e de outras disciplinas das ciências sociais. É importantíssimo compreendermos o conceito de memória para ampliarmos nossa percepção da narrativa histórica. Para Raoul Walsh, um sociólogo francês, é um produto social onde características, fatos sociais, espaciais e temporais vão sendo compartilhados e assimilados por um determinado grupo. Portanto, para ele, a memória coletiva fornece dados para a constituição das memórias individuais. Às vezes o indivíduo acha que há uma diferença entre memória individual e memória coletiva, mas na verdade as memórias individuais elas estão interligadas com as memórias coletivas. Por exemplo, a sua memória da infância, a sua memória da igreja, a sua memória da escola, da universidade. Essas memórias que podem ser classificadas por você como memórias individuais, na verdade elas são uma ressignificação da memória coletiva. Ou seja, a memória individual ela é um reflexo, uma interpretação das memórias coletivas, do espaço e do tempo no qual o indivíduo está inserido. Sendo assim, a memória estaria contida na sociedade que a reconstrói. Ou seja, para que as minhas memórias individuais tenham significados, elas precisam estar na memória coletiva. Elas precisam ter reflexos, respaldos, eco nas memórias coletivas. Ou seja, o grupo no qual eu estou inserido também deve ter algum contato, alguma rememoração dessas memórias individuais. De maneira que memória coletiva, elas são buscadas do passado, fatos que de alguma forma se relacionam com o presente, tem algum significado com o meu coletivo aqui no presente, enquanto que outras memórias são literalmente esquecidas. É importante percebermos que algumas memórias do coletivo são esquecidas pelos grupos, pelas instituições, pelas organizações, ou seja, se verifica que ocorreu no presente alguns episódios que geraram interesses em apagar determinadas memórias, seja da parte de grupos religiosos, seja por parte de grupos econômicos, grupos políticos e outros. É importante também lembrarmos que há a existência de diversas memórias coletivas, que são as memórias dos ideais de vida, as memórias dos valores nacionalistas, dos valores religiosos e outras. E, portanto, essas memórias coletivas diversas que permeiam o nosso imaginário social são elas que garantem a nossa integração enquanto indivíduos nesse grupo social. Quando um indivíduo nasce, ele nasce desprovido de memórias e aí com a experiência da vida ele vai adquirindo suas memórias individuais em contato com o seu grupo social, que está inserido no espaço-tempo. Portanto, as suas memórias individuais serão construídas a partir do contato de suas experiências com as memórias coletivas desse espaço-tempo. Assim, o indivíduo vai se integrando gradualmente na sociedade na qual ele nasceu. Daí a importância da assimilação das memórias coletivas, sendo ressignificadas no âmbito das memórias individuais. Falando de memória coletiva, não poderíamos deixar de falar do ressentimento. O ressentimento não se dá só no âmbito do indivíduo, o ressentimento também se dá no âmbito do coletivo. Portanto, ele está dentro da categoria de memória coletiva, pois o rancor e o ressentimento são dados históricos, fazem parte da memória coletiva. Os ressentimentos em uma memória coletiva, em relação a algum acontecimento do passado, eles geralmente se tornam visíveis em uma sociedade. Um exemplo é o ressentimento dos armênios em relação aos turcos, por conta de um genocídio cometido pelos turcos para com os armênios há algum tempo atrás. E esse ressentimento, ele se manifesta ainda hoje em ambas as sociedades, por conta de que eles estão presentes na memória coletiva de ambas as nações. Um outro exemplo também muito comum que se repete diariamente nas TVs, nos telejornais, é o ressentimento dos árabes para com os judeus, por conta da disputa territorial da Palestina por ambos os povos, mais especificamente no pós-Segunda Guerra. Esses são dois exemplos muito claros da presença do ressentimento na memória coletiva de povos e nações. Ainda falando de memória
coletiva, nós vamos ter também a memória involuntária, que é aquela que invade a mente sem almejarmos, né? Ela vem através de um conjunto de sensações espontâneas despertadas por algo que libera esta lembrança no nosso imaginário. A memória involuntária, ela exerce uma influência muito forte na sociedade e na produção científica, né? A memória involuntária é uma lembrança espontânea que independe do nosso controle e da nossa vontade e surge de uma outra lembrança, portanto ela é imprevisível. A memória involuntária, portanto, ela é mais pura, né? Porque ela sofre menor influência do nosso intelecto. Já a memória voluntária é aquela que evocamos racionalmente quando planejamos, quando achamos necessário. Essa memória voluntária é aquela adquirida pelo hábito, pela recorrência, por um esforço, quando nós a procuramos. Portanto, a memória voluntária, ou seja, aquela que invocamos, ela não é tão pura como a memória involuntária. Porque a memória voluntária, ela vem por conta de um esforço, de uma busca. Portanto, ela é enganadora, por não ser totalmente verdadeira e se construída pela percepção. Ou seja, aquele que evoca a memória voluntária para construir um argumento religioso ou um argumento político, seja qual for o argumento, ele a faz de forma planejada, racionalmente. Portanto, ela não é pura como a memória involuntária o é. Portanto, ela é enganadora, por não ser totalmente verdadeira, e sim construída pela percepção que se tem de um determinado fato a partir de um olhar do presente. Falando ainda de memória coletiva, nós vamos ter um elemento importante na memória, que é o esquecimento. A memória também envolve o esquecimento. Nós não temos total controle sobre a memória, nem no âmbito da memória individual, nem no âmbito da memória coletiva, né? Pois o que lembramos e esquecemos não é algo totalmente vinculado às vontades pessoais ou às vontades institucionais, né, das pessoas e das instituições. O esquecimento é usado frequentemente para manipular lembranças a fim de construir ou desconstruir uma identidade. Então, quando estudamos história, quando fazemos a leitura de um texto histórico, nós temos que ter em mente esses conceitos que aqui estudamos. O conceito de esquecimento, de memória voluntária, de memória involuntária, de memória individual, de memória coletiva, de esquecimento e de ressentimento. Conclusão. Ao pesquisar, o historiador entra em contato com a memória do grupo, do povo ou nação da qual ele pesquisa, da qual é objeto de sua pesquisa. O historiador sabe de antemão que a memória é manipulável constantemente, né? Através do ressentimento, do esquecimento, da manipulação ideológica, entre outros. Assim, o historiador tem um grande desafio, que é resgatar o passado histórico, agindo sempre para identificar, para buscar, para encontrar e registrar o que de fato aconteceu. Portanto, ele tem o desafio de separar o que se deu do que é apenas subjetividade do indivíduo manifesta nas memórias, que podem ter sido manipuladas através do ressentimento, do esquecimento ou da manipulação ideológica.